Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia da palavra dessa sexta-feira, nessa primeira leitura, esse relato que Josué faz é para dizer, para recordar, trazer ao coração, para relembrar, trazer à mente a fidelidade de Deus em sua palavra. Ele não volta atrás no que diz, não volta atrás no que fala. E o que ele faz nessa primeira leitura é fazer com que, ao recordar os grandes feitos de Deus, eles recordem também os sentimentos, recordem dessa fidelidade. E é isso que Jesus faz também no Evangelho, neste diálogo depois com os fariseus. Recorda, dá um jeito de recordar aquilo que foi dito desde o princípio, desde o início. E como nós podemos compreender o Evangelho de hoje? Da seguinte maneira: primeiro, o que Deus falou desde o início, desde o princípio, o que foi falado, o que a palavra diz, Deus que não volta atrás em sua palavra, porque Ele é fiel, mantém a fidelidade à sua palavra. Então esse é o primeiro ponto, o que Deus falou. E o segundo, para compreendermos bem o Evangelho de hoje, a reinterpretação que Moisés faz daquilo que foi dito desde o princípio. Por que Moisés faz essa reinterpretação? Por causa da dureza do coração do povo que o acompanhava e o pressionava também. Então, Moisés reinterpreta. E aqui Jesus é pontual. Como ele está conversando com os fariseus, agora ele coloca os fariseus contra a parede. O problema aqui também é a dureza dos vossos corações, porque não querem escutar a palavra de Deus. Não querem se voltar para a fidelidade de Deus ao dizer, ao falar. E Jesus, neste Evangelho de Mateus, ele é visto como o novo Moisés. Então ele, como novo Moisés, reafirma o que foi dito desde o princípio, desde o início. Ele não parte da reinterpretação, mas aquilo que já tinha sido dito. E diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Porque a palavra de Deus não precisa de reinterpretação. A palavra de Deus precisa de corações abertos para que ela, ao cair, produza os seus frutos.
E um salto a mais que Jesus ainda dá em relação a essa discussão sobre o matrimônio é daqueles que escolhem deixar de se casar por uma dedicação total ao reino dos céus. Por uma e para uma dedicação total às coisas de Deus. Aqueles que se fizeram por amor ao reino de Deus, incapazes para o matrimônio, não por uma fuga, mas por um grande amor, por um grande desejo de servi-lo. Por amor ao Deus que os mantém na sua fidelidade. Deus nos mantém em sua fidelidade, assim como Ele é fiel em sua palavra. Ele, nessa Santa Missa, nesta homilia sobretudo, nos conduza. Inclinamos por um instante nossas cabeças, inclinemos e agradecemos ao Senhor porque a sua palavra produz frutos em nossa vida. A palavra de Deus não necessita, não precisa de reinterpretação e nela nós nos apoiamos, nela nós nos colocamos para sermos transformados. Transforma, Senhor, a dureza do nosso coração que quer reinterpretar a sua palavra numa grande abertura à ação da tua graça, à ação da tua transformação que o Senhor realiza em nós. Queremos acolher aquilo que foi dito desde o princípio. Não separe o homem aquilo que Deus já uniu. Esta é a palavra original, esta é a palavra acolhida e dita, reafirmada por Jesus neste Evangelho que nos salva, neste Evangelho que nos purifica. Com o nosso coração aberto, nos apresentemos neste ofertório para que Deus nos transforme, para que Ele nos purifique, para que Ele nos mostre o caminho de sua palavra, o caminho de sua verdade, o caminho da fidelidade. Porque assim como o salmista, nós podemos, quem sabe, até repetir cantando: eterna é a sua misericórdia. Assim, Senhor, nós queremos acolher a tua palavra. A sua palavra é uma realidade eterna e esta realidade eterna nos purifica. Eterna é a sua misericórdia. Cante com seu coração. Eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez eterna. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. E na certeza desta grande e eterna misericórdia de Deus para conosco, nos apresentemos no altar do Santo Sacrifício. cançãonovaplay.com. Assine já!